E aí, meu amigo investidor, tudo bem com você? Nos últimos 2 vídeos que eu soltei aqui no canal, eu falei sobre Terra, né? Então, aqui nesse vídeo, eu vou me concentrar no panorama geral do mercado, o cenário macroeconômico mundial. Também vou te mostrar algumas questões interessantes que a gente pode ver no gráfico do Bitcoin. Vou te mostrar também o gráfico do Ethereum e também Nasdaq para que a gente possa conectar os pontos, ok? O gráfico aqui, ele é um auxiliar na nossa análise. A gente costuma basear a nossa análise com base no cenário macroeconômico e com base em fundamentos. Então o gráfico ele é apenas para dar um suporte a essa análise. E para fechar, eu vou passar 2 informações bastante relevantes complementando os vídeos anteriores sobre a situação da Luna e o ST, beleza? Eu não vou entrar em detalhes de Terra porque os 2 últimos vídeos eu já falei bastante, vou apenas complementar com 2 informações novas. Para começo de conversa, é bom que fique claro que essa queda violenta do mercado cripto não é um fenômeno exclusivo do mercado cripto. A gente vê que os índices de um modo geral, S&P, Nasdaq, Dow Jones, etc., as bolsas mundiais de um modo geral estão caindo. As ações das principais empresas também estão caindo e com cripto não é diferente. Tem algumas notícias aqui bastante relevantes, vou te passar antes de entrar no gráfico para a gente fazer a conexão entre o mercado cripto e Nasdaq, ok? Aqui a gente tem a notícia de que o PIB do Reino Unido cresceu, porém abaixo do esperado, ok? Então esse é mais um sinal de pessimismo para o cenário macroeconômico. Por outro lado, a gente tem aqui o aumento do desemprego nos Estados Unidos. E presta muita atenção, para esse cenário que a gente está vivendo, essa aqui é uma notícia positiva, ok? Estou lidando aqui com causa e efeito, não estou falando o que é certo, o que é justo e etc. A gente está num cenário de alta inflação mundial e aumento dos juros para tentar debelar, para tentar acabar com essa inflação, legal? Bom, os Estados Unidos eles estão praticamente em pleno emprego, com um nível de desemprego muito baixo. E esse é um fator adicional que contribui para a pressão inflacionária, tá? Tá todo mundo lá, quem quer trabalhar, tá trabalhando, tá todo mundo com emprego. Isso estimula o consumo, que por sua vez é uma pressão adicional na inflação. E esse é um fator que faz com que o Fed procure debelar a inflação com taxas de juros ainda maior. À medida que o desemprego começa a aumentar um pouquinho, tá? Não muito. À medida que o pleno emprego começa a arrefecer um pouquinho, isso também tem um efeito de menor pressão inflacionária. Por sua vez, isso faz com que o Fed possa pesar um pouco menos a mão na taxa de juros. Portanto, por essas razões, por essa conexão de fatores, essa notícia aqui não deixa de ser positiva, beleza? Aqui a gente vê que a inflação, ainda que esteja crescendo, ela está desacelerando pelo lado da produção, ok? Enfim, tá? E agora eu quero que você veja, como eu já te mostrei aqui, todos os mercados estão caindo, exceto, né, de renda fixa. A gente vê aqui uma corrida dos investidores por investimentos bonds, né, títulos que são os investimentos mais seguros, aqueles que têm menor rentabilidade, tá? Menor rentabilidade atrelada à taxa de juros, porém eles têm mais segurança. Bom, aqui a gente está vendo Nasdaq. Deixa eu pegar do dia 1º de abril até hoje. Então você vê que Nasdaq, as empresas de tecnologia americanas, teve uma queda nesse período de 20%. O Bitcoin, por sua vez, no mesmo período, ele caiu 39%, quase 40%. Mas observa que é uma alta correlação. Os dois preços, os preços do Bitcoin e do índice da Nasdaq, eles se movimentam no mesmo sentido. Mas, como eu já alertei várias e várias vezes aqui no canal, eles seguem o mesmo sentido
Porém, o mercado cripto ele é mais volátil. Então, aqui a gente tem uma razão de 2 para 1. Para cada ponto percentual que cai Nasdaq, caem 2 pontos o mercado cripto. Mas quando uma recuperação for ensaiada, isso também é verdadeiro, tá? Então, Nasdaq, quando ensaiar recuperação, tende a crescer menos do que o mercado cripto. Isso é bom que fique bem claro, tá? Aqui eu estou no gráfico diário do Bitcoin. Deixa eu passar para o gráfico mensal para te mostrar outras formações importantes, outras informações importantes que esse gráfico está mostrando para a gente. Como você pode observar, aqui no gráfico mensal, quanto maior o tempo gráfico, maior a confiabilidade das informações, menos ruído tem o gráfico. Então, para que a gente tenha uma noção mais clara desse cenário macro, é interessante a gente olhar um tempo gráfico maior. Como você pode observar aqui, no mensal, a gente perdeu esse que é um suporte bastante importante de preços na região dos 30 mil. E onde que ele está batendo? Ele está batendo no outro suporte, que é essa média móvel de 50 períodos, ok? Outro ponto de suporte, caso ele perca a média de 50, é aqui, a média de 100, que está na casa dos 16 mil dólares. E também a gente tem, depois disso, um outro suporte de preços aqui, como você pode ver, na região dos 11 mil. Estou falando que pode ir a 11 mil? Não estou falando, mas poder pode, tá? Mas a gente vê que essa aqui é uma região de suporte, a média de 50, bastante forte historicamente. Atualmente ela está na região dos 26 mil dólares. Vamos dar um zoom out para ver mais para trás como que essa região aqui segura os preços, se é que ela segura. Vamos dar uma olhada. Então aqui desde 2015 a gente vê que essa linha vem fornecendo um suporte confiável. Na verdade, no mensal, a média de 9 períodos costuma ser um bom suporte, mas houve outras ocasiões em que o Bitcoin perdeu esse suporte, e quando ele perde no mensal o suporte de 9 períodos, o suporte de 50 períodos, a média de 50 períodos, ela funciona como um suporte bastante confiável, como você pode ver aqui nesse período no começo de 2019, ok? Depois ele retoma a trajetória normal, ascendente, acima da média de 9, quando ele perde novamente o suporte da média de 9, mais uma vez a média de 50 acaba segurando os preços. Segue a trajetória acima da média de 9 no mensal, e aqui ele perde, e a gente pode observar claramente que ele testou a média de 50 e ele não rompeu essa média. Portanto, em que pese a gente tenha outros suportes aqui mais para baixo, a gente pode, com base no histórico de preços, no comportamento passado, que não é garantia de que ele vai se repetir no futuro, mas se a gente levar em consideração esse comportamento, a gente pode ver que aqui na região dos 26 mil dólares a gente tem um suporte bastante forte, isso no mensal, ok? No semanal, a gente vê que a gente está indo para a 7ª semana consecutiva de candles negativos. Isso há muitos e muitos anos não acontece. Nos últimos piores bear markets do Bitcoin, ele não teve essa sequência de semanas no negativo. Mas, repito, a gente não pode olhar o preço do Bitcoin, do mercado cripto, apenas com base no ciclo que o mercado cripto vinha seguindo, porque hoje em dia a gente tem uma alta correlação com os mercados globais, S&P e Nasdaq, como eu já te mostrei aqui, ok? Aqui no diário, a gente está indo para o fundo do poço. Quando a média de 9 cruza para baixo, a média de 50, isso é um prenúncio de uma queda mais acentuada, que é o de fato se verificou. Por outro lado, quando houver uma reversão, quando tiver um candle forte de preços passando para cima dessa linha azul, a gente tende a ter uma reversão de movimentação de preços. Agora eu tô aqui no gráfico diário do Ethereum frente ao Bitcoin, tá? Não é Ethereum versus dólar, é Ethereum frente ao Bitcoin. E a gente observa
que desde março o Ethereum vem fazendo um movimento bastante interessante em relação ao Bitcoin. A partir de meados de abril, essa relação passou a ficar estável e mais recentemente, nos últimos 2 dias, o Ethereum teve uma queda significativa em relação ao Bitcoin. O que isso significa? Via de regra, em condições de normalidade do mercado, o Ethereum, que é uma altcoin, a altcoin mais consolidada de todas, ele está ganhando espaço frente ao Bitcoin. No momento de maior desespero do mercado, de quedas mais acentuadas, a gente tem a tendência do Bitcoin se fortalecer, não apenas em relação ao Ethereum, mas em relação a outras altcoins. Falando em outras altcoins, sem contar as mais consolidadas, como por exemplo o Ethereum, as menos fortes, por assim dizer, com menor market cap, com menor musculatura, o projeto que ainda não está consolidado, nesse momento de bear market, as chances são de que essas moedas não vão para frente, ok? Em bear markets passados, moedas que ainda não estavam consolidadas simplesmente deixaram de existir. Então, nesse momento, para você proteger o seu capital no momento de maior turbulência, vale a pena você fazer um flight to quality, você fazer uma mudança para os ativos de maior qualidade, ok? O momento de você apostar naqueles que podem ter um upside muito gigantesco não é esse momento aqui de bear market, tá? Então, vale a pena você reduzir a exposição do seu portfólio em moedas menos seguras e concentrar em mais seguras, como por exemplo Bitcoin, Ethereum, particularmente eu gosto também de Chainlink, Polkadot, Solana, em que pese alguns problemas que ela enfrentou, ok? Mas essa mudança nos últimos 2 dias é bastante significativa de que o mercado está em pânico, que a confiança do mercado em projetos menos sólidos, não que Ethereum seja um projeto pouco sólido, mas que o mercado não está com confiança em projetos, e a gente vê o que aconteceu com Luna, tá? Em projetos que ainda não passaram por teste de estresse significativo. O Bitcoin já passou por vários testes de estresse, o Ethereum também já se provou diante de várias situações de dificuldade, Chainlink também, tá? E falando em Terra, a gente vê que ela tá lutando para voltar ao PEG, né? O ST, na verdade, tá lutando para voltar ao PEG, mas ainda tá longe de conseguir. No exato momento que eu tô gravando aqui, 44 centavos, quando deveria ter uma paridade de 1 para 1 em relação ao dólar, o ST em relação ao dólar americano. E eu não vou entrar em detalhes de Terra. Se você quiser saber em mais profundidade o que aconteceu de fato com Terra, tem os 2 últimos vídeos aqui no canal que falam exclusivamente sobre isso. E aqui eu quero complementar com 2 informações. Bom, a gente tem uma grande quantidade de Lunas, o token da blockchain Terra, em staking. O que isso significa? Bom, para que você tire as suas moedas de stake, existe um período de travamento de 21 dias. Ou seja, daqui a 19 dias, a gente pode esperar que essas Lunas que estão em staking, que boa parte delas seja despejada no mercado. E esse é mais um golpe no preço de Luna. Se a gente tem uma oferta abundante, a gente tende a ter uma queda de preços. O que pode frear essa queda, que já virou uma sangria total, o que pode frear essa queda é o fato de que, de repente, aquelas pessoas que estão com suas moedas travadas, daqui a 20 dias não façam questão de vender, porque praticamente seu patrimônio virou pó, e essa realização de prejuízos, essa venda de moedas, talvez não vá ajudar em nada na recuperação do capital. Então, a gente pode ter mais um despejo, mas face ao preço atual de Luna, talvez esse movimento não seja tão significativo, mas é um ponto de alerta. Outro ponto de alerta é a questão da vulnerabilidade dos validadores. O mecanismo de consenso dessa blockchain, da blockchain da Terra, é diferente do Bitcoin. Bitcoin é Proof of Work, aqui é Proof of Stake. E como a moeda despencou
tá muito fácil de algum atacante adquirir uma quantidade significativa de moedas, uma quantidade significativa que pode atacar e de repente dar um golpe fatal, enterrando de vez essa blockchain, beleza? Então esses dois pontos de alerta complementam a análise que eu fiz de Terra nos últimos dias. Cenário macroeconômico turbulento, alta correlação entre Nasdaq e Bitcoin, por consequência o mercado cripto como um todo, a recuperação do Bitcoin ou a queda ainda mais acentuada, testando outros suportes em níveis mais baixos, vai depender do cenário macroeconômico global. A gente vê que, diferente do bear market passado, Ethereum seguiu firme, ok? Seguiu firme, mas no momento de maior pânico, os investidores tendem a preferir Bitcoin, o que não significa que Ethereum, entre aquelas mais consideradas, não sejam bons ativos, tudo depende da sua estratégia, mas isso revela o fato de que outras blockchains, outros projetos, independente se é blockchain ou não, menos consolidados, eles podem, caso esse bear market se estenda por mais tempo, eles podem virar pó, ok? Então é o momento de você concentrar a sua carteira em ativos de qualidade, ok? Os projetos mais desconhecidos que por sua vez podem gerar um upside muito grande, eles não vão despontar nesse exato momento aqui. Esse é um cenário de proteção de patrimônio, não é um cenário de multiplicação de patrimônio, tá legal? Vou encerrar o vídeo por aqui porque tá ficando longo. Um grande abraço e até a próxima.